Sabe o que eu acho gozado, doutor? Quando nós estivemos perto de uma canelada constitucional, ficou claro que o Bolsonaro pensou mesmo, segundo informações, em intervir no Supremo, que seria uma quebra de poderes e, por consequência, um golpe mesmo, não é? A notícia passou quase que desapercebida. Ninguém falou quase que absolutamente nada sobre isso, não é? Mas, de repente, nós estivemos perto disso acontecer. Não é? E aí houve o chamado acordão para que o país continuasse durante uma pandemia, o que me parece lógico, durante uma pandemia com estabilidade, para a gente combater a perda de vidas e perda de empregos, estabilidade econômica e tudo mais. Mas a corrupção é um vírus que é endêmico no Brasil desde a chegada das caravelas aqui. Tem corrupção desde o início da história do Brasil. E sempre se tentou combater a corrupção e nunca se chegou perto, porque aquela história de Marajá do Collor era história para boi dormir, porque ele era um Marajá. Tanto que foi expurgado da política brasileira e a política brasileira tem as suas peculiaridades. Esses caras voltam com força maior, até o cara volta como senador e daí por diante. Não é? Agora, esse golpe da Lava Jato, o Lava Jato foi o mais próximo que eu conheci, pelo menos em vida, não é? E lendo pela história, foi o que chegou mais próximo de você botar gente poderosa na cadeia. Claro que essas forças-tarefas, algumas delas podem ter cometido excesso, claro, mas o agente de segurança que tenha cometido excesso deveria ter sido punido. Né? Esse é o grande detalhe. Agora, e os excessos que esses ladrões cometeram contra o Brasil? O dinheiro todo que esses ladrões roubaram dos cofres públicos, que hoje, por exemplo, esse dinheiro seria fundamental para você manter, por exemplo, um projeto de auxílio emergencial, um projeto de Renda Brasil, um projeto social. Né? Me parece uma coisa absurdamente lógica que se sobrepõe a qualquer outra coisa, o interesse público. Quer dizer, o roubo que esses caras cometiam em licitações, em pagamento de propina a corruptos, esses nem são tão importantes, os corruptos nem são tão importantes. O principal é o corruptor, que corrompe vários agentes públicos e daí por diante, vários políticos e daí por diante. Quando a Operação Lava Jato começou a mirar os corruptores, é aí que a casa caiu. A partir desse momento, e não foi a saída do Deltan, nem o Moro, o Moro talvez num processo talvez tenha sido mais importante nesse processo de desacreditar a Lava Jato, a saída do Moro para ser ministro do Bolsonaro, e aí eu não entendo por que o Moro fez isso. Eu até perguntei para ele, foi com boas intenções, mas eu perguntei, mas por que o senhor deixa uma posição de que o senhor era um baita um general e vem ser sargento aqui dentro de um governo militar, né? Praticamente militar. O nosso governo tem militares pra caramba, são os mais prestigiados do que os outros ministros. Isso é uma coisa clara. Pela própria formação do presidente, não é crítica, é uma constatação. Mas eu acho que o estamento burocrático brasileiro, político e judiciário, colaboraram muito para que a Lava Jato fosse para o espaço. E não adianta a gente dizer que vai continuar a Lava Jato e tal, porque ela perdeu força pra caramba e eu não vejo tanta reação de muita gente nessa perda de poder da Lava Jato. O senhor entende dessa forma ou não, doutor? Datena, sua análise é muito correta. Veja bem, nós vamos continuar trabalhando, eu acredito que nós vamos continuar trabalhando. O colega Deltan está sendo substituído por um outro colega muito sério, muito competente, já trabalhou comigo, eu conheço bem, posso afirmar da sua dedicação e da sua competência. Mas é inegável que nós enfrentamos um momento muito difícil de reação que reúne muitas forças. A gente corre o risco de daqui a pouco dizerem que a Lava Jato foi uma ilusão, foi uma ficção, foi um sonho, um pesadelo para os corruptos que se associaram do mundo empresarial com a política. Agora, vejam só, o Deltan foi
perseguido em muitos processos disciplinares por questões que envolviam declarações críticas, que todos têm direito de fazer a decisões de cortes superiores, mas não se fala-se muito pouco, que um juiz federal, 3 membros de um tribunal regional federal, 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram tudo que foi feito pela Lava Jato. Mas só falam de abusos da Polícia, da Procuradoria da República, dos colegas da Força Tarefa Lava Jato, da Polícia Federal, mas até aqui nós tivemos a confirmação de tudo. Eu desconheço alguma alguma medida feita pelos colegas da Força Tarefa Lava Jato de Curitiba, deferida pelo juiz de Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal, que tenha sido anulada no STJ. Apenas o Supremo tem tomado decisões controvertidas, desfavoráveis aos resultados obtidos. Mas é inegável que os resultados são absolutamente relevantes. Nós tivemos aí empresas que devolveram em acordos de leniência e em acordos de colaboração premiada pelos seus sócios, milhões e até bilhões de reais. E funcionários essa é a digital do crime. Também dezenas de milhões. Essa